Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e hoje eu vou comentar uma notícia, uma revelação que a Marvel fez essa semana. A Marvel afastou o desenhista responsável pela série X-Men Gold, supostamente justificando que ele estava fazendo mensagens políticas. Mensagens políticas. Vamos lá, o que esse cara estava fazendo? O nome dele é Arjan Siaf e ele estava colocando mensagens muçulmanas, digamos assim, nos quadrinhos. Em uma das revistas do X-Men, o Colossus aparece com a sigla QS551, que é uma passagem do Corão. Eu estou colando aqui, vocês não se preocupam não. Que significa Alá não guia pessoas de má fé. O problema é que essa passagem muitas vezes é considerada como uma justificativa de ódio entre muçulmanos, judeus e cristãos. Ela é usada como argumento por alguns grupos mais radicais do Corão. E aí a Marvel afastou esse desenhista e eu fiquei perguntando, mas espera aí, por mais que esse cara realmente possa ter exagerado até certo ponto, a Marvel desde o começo e dos quadrinhos em geral usam o meio, usam o desenho, usam o roteiro para poder passar mensagens políticas, para poder ressaltar estereótipos. Então eu fiz uma pequena listinha, eu enumerei alguns personagens de origem muçulmana para poder fazer a trajetória deles nos quadrinhos. Vamos lá, gente! Os meus critérios para esse vídeo foram pegar passagens que ou fossem relevantes historicamente ou personagens que acabaram ganhando no cânone dos seus personagens, perdão, das suas histórias uma grande importância. O primeiro vilão, na verdade o primeiro grande personagem assim de origem muçulmana a ter destaque é o Ra's al Ghul, o vilão do Batman, que é muito conhecido porque ele aparece em um dos filmes do Nolan. Ele é criado, eu vou colar de novo, ele é criado em 1971 por Dennis O'Neil e Neil Adams. Nos quadrinhos, então, ele é o líder da Liga das Sombras, que é uma espécie de sociedade secreta. Ele é sempre representado como um líder nato, com uma determinada elegância e também como um homem que tem uma interpretação radical de justiça. Então, em 1970, você ainda não tem os conflitos que fazem parte do mundo contemporâneo entre americanos e muçulmanos. Então, você não precisa caracterizar esse muçulmano com grandes e pesadas cores. Por isso que a gente vai ver nos dois primeiros personagens que tem embora ele tenha o estereótipo e tudo mais, eles são mais leves, mais brandos, digamos assim. Até 1970 você não tinha nenhum grande conflito entre os dois lados. Os Estados Unidos estavam concentrados os Estados Unidos estavam concentrados na Guerra Fria. É a partir da Revolução Cultural Iraniana, é a partir da invasão da União Soviética ao Afeganistão que começam realmente os grandes conflitos entre, na verdade, a grande influência do mundo muçulmano dentro do Ocidente. E isso, no decorrer da década de 80, durante o governo Reagan, e principalmente nos anos 90, no período Bush, é que isso vai ser cada vez mais forte, cada vez mais presente. Outro personagem que acaba ganhando uma importância muito grande no decorrer da história é um outro vilão, dessa vez dos X-Men, o Rei das Sombras. Voltando para minha cola, ele é criado em 1979 pela dupla Chris Claremont e John Byrne nos quadrinhos dos X-Men, que na verdade são os principais escritores dos X-Men, né? Até certo ponto. E ele faz parte do background da Tempestade. A Tempestade, quando criança, foi uma ladra nas ruas do Cairo. E aí ela foi comandada por um homem chamado Amhal Farouk. Esse homem era um grande telepata e aí ele tem um embate com o Xavier que destrói o corpo físico dele. A partir daquele momento ele passa a ser uma entidade telepática que comanda a mente das pessoas e que toma hospedeiros. Então em outras histórias ele vai tomando hospedeiros, vai tomando o corpo das pessoas e ele é um grande vilão dos X-Men. Curiosamente, um adendo pessoal aqui, a primeira revista, um quadrinho que eu comprei na minha vida, tirando Turma da Mônica, né? Nada contra a Turma da Mônica, mas tirando Turma da Mônica, a primeira revista de herói que eu comprei na minha vida, que mudou minha vida, X-Men número 75 da Abril. A saga que estava naquele momento era uma saga envolvendo o Rei das Sombras. Mas isso é só uma curiosidade. Ele faz aquele paralelo de que a questão ideológica é sempre um perigo
dentro da cabeça do americano. Então ele traz de volta a ideia de dominação corporal, de dominação da mente, que foi muito utilizada nos anos 80 dentro do período comunista. Como ele já está ali num período quase final, num período quase entrando nos anos 80, ele já pode trazer essas características, mesmo que ele saia da questão comunista e entre na questão muçulmana. Voltando que ainda, né, nessa fase onde ele é criado, não existe um contato muito maior entre as culturas do Ocidente e muçulmana. Certo? Errou! Nos anos 90, as coisas realmente mudam de figura. E aí você começa a ter uma representação mais pesada do mundo muçulmano. Embora ele não seja caracterizado de forma muito expressa como grande vilão de X herói. Não. Mas você tem super sagas que permitem que a gente tenha já o início de um vislumbre do que está acontecendo no plano real. E aí eu vou destacar uma história que acontece ligada ao mundo dos X-Men na década de 90. Na década de 90, uma dupla de escritores, Fabian Nicieza e Kirk Harvien, eles criam um supergrupo de mutantes iraquiano. Esse supergrupo é chamado de Espada do Deserto. Os vilões são Amined, Cavaleiro das Arábias, Sirocco, Black Razer e Vel. Eu vou colocar aqui na edição esses personagens para que vocês possam ver. Mas eu já adianto que é a coisa mais estereotipada possível. Inclusive um deles é praticamente um gênio da lâmpada, se ele levar em consideração que ele anda em cima de um tapete, usa uma cimitarra e tem o turbante na cabeça. Então eles são representados de uma forma extremamente caricata. E qual é o background? Qual é o plot do momento que eles aparecem? Nesse momento o Iraque invadiu o Kuwait. E aí, isso no plano real. Nos quadrinhos, durante essa invasão, essa super equipe iraquiana está tentando sequestrar um cientista alemão. E aí os Estados Unidos mandam uma força federal, na verdade é esse o nome do grupo, Força Federal, que é um supergrupo formado por ex-vilões, alguns deles agora o nome sumiu da minha cabeça, mas faz parte. Então, eles são mandados para a frente de batalha para lutar entre eles. E é uma luta extremamente sanguinária. Um dos personagens da Espada do Deserto corta a cabeça de outros personagens, o que não é muito comum nos anos 90. Corta o braço e eles são completamente dominados, dando a impressão de que esses iraquianos são uma ameaça, de que esse povo que os Estados Unidos no plano real está enfrentando é uma verdadeira ameaça aos Estados Unidos, às forças americanas. É bastante interessante notar que essa representação sempre aconteceu. Essas representações do mundo árabe, sempre de um lado negativo, sempre aconteceram. Então, a Marvel demitir alguém porque ela está fazendo referências políticas é bem complexo. Na verdade, ela demitiu porque está fazendo referências políticas contrárias à política oficial da empresa. Porque fazer referências políticas, os quadrinhos sempre fizeram. Mas se a gente está falando da representação do mundo árabe, do mundo muçulmano nos quadrinhos, a gente não pode deixar de fazer a referência a uma das personagens mais interessantes dos quadrinhos atuais. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Miss Marvel, na verdade uma segunda geração da Miss Marvel para quem é um pouco mais antigo. Essa menina aqui, ela se chama Kamala Khan. Ela é muçulmana, mora nos Estados Unidos, e o quadrinho ele faz uma representação muito respeitosa do mundo muçulmano. É excelente. Eu acho que assim, é um quadrinho que eu recomendo muito para quem é adolescente hoje, principalmente para meninas que estão consumindo o mundo dos quadrinhos, porque além de ser extremamente respeitoso com o mundo árabe, ela não é nem um pouco sexualizada. Ela não usa aquelas roupas que deixam tudo à mostra. Ela não aparece com o peitão, o bundão, que é típico dos anos 90 dos quadrinhos.
Pelo contrário, ela questiona isso, ela traz isso como tema principal. A não sexualização, o mundo muçulmano, os problemas de uma adolescente típica. É um quadrinho excelente que eu recomendo, assim, com muita veemência mesmo. Aqui eu tenho, já no Brasil já saiu 3 edições assim encadernadas, você encontra em capa dura por um preço relativamente barato, você encontra isso por menos de R$30, mas você também tem a capa com a capa normal e é muito interessante. Já saíram 3 volumes, um está emprestado, eu estou com os outros 2 aqui em mãos e é algo que eu recomendo de forma veemente. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo do Projeto Estudando. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essa discussão tenha sido interessante. Eu tentei pegar algo que aconteceu essa semana para mostrar que eu estou antenado, que o projeto está atualizado. E aí a gente vai dar continuidade aí durante a semana de mantendo atenção para ver o que acontece, para ver se o tema continua o que eu tenho projetado na cabeça ou se eu mudo. Você gostou do vídeo? Então compartilha, curte, escreve aí nos comentários. Quem quiser também pode me dar sugestões do que querem que eu trabalhe. Não, estou estudando um tema na escola e estou tendo dificuldade. Me avisa, conversa comigo, ou nas redes sociais ou aqui no próprio YouTube. Eu estou sempre lendo os comentários. Fala qual é a dificuldade e a gente tenta encontrar um exemplo dentro do mundo nerd, do mundo da cultura pop, para que eu possa ajudar você também. Perfeito? Então vamos lá, gente. Muito obrigado a todos. Vamos lá.